Canta minha alma os louvores do Senhor, louva o Senhor, louva o Senhor. Canta minha alma seus louvores, louva o Senhor, louva o Senhor. Canta minha alma os louvores do Senhor, louva o Senhor, louva o Senhor. Canta minha alma seus louvores. Sejam bem-vindos a esta Santa Eucaristia, daqui da Basílica do Santuário de Santo Antônio de Pádua de Americana. O trabalho humano a serviço do reino torna-se fonte de alegria. Fiéis aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, cuidemos de evitar toda a hipocrisia e desleixo na vivência da fé. Com alegria vamos dar início, acolhendo o nosso reitor, Padre Valdinei, com o canto Bendito seja nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja nosso Deus e nosso Pai, que nos liberta com a sua paz, que nos liberta com a sua paz. O Pai nos ama com imenso amor, por isso eu canto agora em seu louvor. Bendito seja nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja nosso Deus e nosso Pai, que nos liberta com a sua paz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa tarde para todos, bem-vindos irmãos e irmãs. Alegria de celebrarmos juntos nessa 21ª semana do Tempo Comum. Esta quarta-feira estamos crescendo na fé. Tempo comum é tempo de crescimento na fé, tempo de vicejar, tempo de florescer e tempo de dar frutos. Cristo é a vinha e nós fazemos parte dessa videira. E Ele, então, nos pede para permanecermos ligados a Ele. Por isso, nesse mês de agosto, estamos rezando pelas vocações. Rezamos já nos preparando, nesse último domingo do mês de agosto, para os nossos catequistas, esta missão tão importante dentro da nossa igreja. E nós pedindo também pela vida, pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, rezando pelo nosso bispo, Dom José Roberto, rezando também pelos presbíteros, sobretudo aqueles que se encontram enfermos, rezando pela sua recuperação da saúde, rezando também, por aqueles, às vezes, que estão por algum momento de depressão, ou de tristeza, ou alguma doença, e também que, animados pela fé, os presbíteros sejam bons pastores, anunciadores da palavra de Deus. Rezamos pelos nossos seminaristas, para que realmente eles se formem, eles cresçam nesse serviço de amor à igreja, E que Deus toque o coração de muitos jovens, homens e mulheres, sobretudo as vocações femininas, para que queiram doar a sua vida a serviço do reino de Deus. Rezamos também pelas vocações matrimoniais, pelas famílias, pedindo a paz sobre os nossos irmãos e irmãs, que as famílias estejam unidas, vivendo a palavra do Senhor. E também colocamos no coração de Deus a intenção de cada um de vocês para rezar
nessa Santa Missa de hoje. Meus irmãos, Deus é compaixão, é ternura, Deus é amor. E Ele, na sua imensa misericórdia, é o único que pode perdoar as nossas fraquezas. Então, que a gente tenha essa autenticidade do amor em nós, de coração contrito e humilde, peçamos o perdão dos nossos pecados. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por teu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta salvação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas, é a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que temem o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcro caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, já vamos completando aí o nosso mês das vocações. Então, esta semana dedicada à oração vocacional, pedindo ao Senhor da messe que envie muitos operários. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Pedir, pois, ao dono da messe que envie muitos operários, né? Então, o nascer, o despertar das vocações sacerdotais, religiosas, Papa Francisco tem dito para nós, né? Essa igreja, no futuro, cada dia, vai ser uma igreja servidora, uma igreja pobre, uma igreja simples, né? A palavra de Deus hoje diz uma coisa muito bonita, que é uma reflexão que a gente deveria pensar um pouquinho nela, né? Hoje, quando a gente olha para trás, a gente pensa assim: nossa, como era bom o Papa João Paulo II, né? Aí depois, na época do Papa João Paulo II, as pessoas não davam nem pelota porque ele falava. Depois que ele morreu, que foi ligar. Depois veio o Bento, aí tinha os que não gostavam dele. Aí agora fala, o Bento que é bom, o Francisco que é ruim, que não sei o quê. Então a gente escuta todas essas bobagens o tempo todo, né? Então a palavra de Deus está dizendo disso, né? Os filhos estão dizendo, se nós estivéssemos lá no tempo dos profetas, nós não teríamos matado os profetas. Quer dizer, a gente não sabe acolher a palavra de Deus como ela vem a nós nesse tempo. Agora é hora da gente escutar o nosso Papa
Francisco, é ele que fala em nome da igreja para nós. E a gente tem que ter esse profundo amor, não só a Francisco, mas também aos nossos pastores, aos nossos bispos, aos presbíteros, né? Então a gente vê uma igreja, né, que é feita de homens, portanto, né, também pecadores, e às vezes eles erram. Então a gente precisa ter muita fé e ter compaixão diante de todo o acontecimento e não perder a nossa fé. Isso que é importante, não perder a fé. Diante de tudo que acontece, acho que Paulo dá uma resposta muito bonita. Quem não trabalhar não deve comer. Então Paulo está dizendo assim, olha, se nós somos formados na fé, se nós somos igreja, se nós temos a palavra, se nós ouvimos todos os dias aqui a meditação da palavra, de alguma maneira a gente pode pegar lá na nossa internet, a gente escuta a homilia de algum padre que a gente gosta, uma meditação, tem a oração das horas para a gente fazer também lá, muito bonita, às vezes toda cantada, né? Tão bela. Então, com tudo isso, não adianta a gente receber esse tesouro todo e guardar para nós. Então Paulo está dizendo, nós temos que trabalhar. E Paulo é esse exemplo vivo de tudo isso. Paulo é incansável. Paulo faz a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira. Ele vai pelas cidades todas da redondeza. Cada lugar que chega, Paulo para, ele vai fazer suas tendas, ele vende essas tendas, ele faz rede, ele ajuda. Então o tempo todo ele trabalha na comunidade onde ele está. Trabalha o dia inteiro e à noite vai pregar a palavra para os seus. O dia inteiro ele está lá no labor, na luta, fazendo tantas coisas que são importantes ali junto com o povo, né? Aquele trabalho árduo com as suas mãos, depois vai anunciar a palavra. Então, o trabalho é aquilo que nos distingue, né? Nesse mundo de todas as criaturas, a única que trabalha é o ser humano. Então a dignidade do trabalho, a importância, o reino não vai se fazer sem o nosso trabalho, sem a nossa luta de todo dia. Por mais altas e belas que sejam as coisas do reino de Deus, a gente tem que colocar a mão na massa todo dia. Então esse é o primeiro exemplo para nós, né? Um amor que se concretiza em atos, em atitudes, no exercício cotidiano, onde a gente dedica o nosso tempo, as nossas forças, nas coisas mais simples que a gente faz, a gente coloca todo o nosso amor, toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, e a gente tem aquela certeza que tudo que nós estamos fazendo é para Deus. Então nada se perde. Cada coisa que nós fazemos é inteiramente para Deus. Eu não faço para fulano, para cicrano, para beltrano, mas eu faço para Deus. Então eu faço para Deus naquela pessoa, naquele meu irmão, mas é sempre para Deus. Então essa dinâmica a gente não pode perder nunca, né? Às vezes eu costumo dizer para os casais, às vezes o casal está passando um momento difícil dentro de casa, o marido está chateado com a esposa, ou vice-versa, ou com os filhos. Eu sempre digo, faça para Jesus nele. Faça para Jesus no seu esposo, faça para Jesus na sua esposa, faça para Jesus no seu filho. Porque se a gente olhar e fizer para Jesus, talvez a gente está com raiva e não consegue fazer para aquela pessoa, mas para Jesus nela a gente faz. E a gente faz com muito amor, e esse é o amor que abre a porta da transformação na vida daquele ser humano, né? Porque já não é um amor humano partindo de nós, mas é um amor que é divino e que age em nós, porque Jesus toma para si aquele gesto que a gente realiza. Então sempre, gente, a gente tem essa maturidade de tudo fazer para Deus, em cada circunstância, para cada irmão, em cada momento, em toda a experiência da nossa vida, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação é para Deus, cada coisa, né? Um livro que eu troco de lugar é nesse amor de Deus, é para Ele, é por isso que eu estou fazendo, é que a minha vida é dele, né? E tem aqueles então, né, que se sentem profundamente chamados. Nós estamos nessa semana das vocações, pensando em tantos irmãos e irmãs que querem gastar a vida inteira nesse exercício, totalmente dedicados a Deus, totalmente a serviço da sua palavra, do seu reino, e de uma missão singular, que, como Santo Antônio falou para nós tantas vezes, cessem as palavras, falem as obras. Pessoas, homens e mulheres que não falem tanto, mas com a sua vida anunciem o Evangelho de Jesus Cristo. Então as pessoas olham para nós e enxergam esta encarnação do Verbo como Jesus fez. Jesus é a imagem do rosto do Pai.
Nós somos a imagem desse reino, somos um pedacinho da face de Jesus, um pedacinho dessa revelação que veio ao mundo. E Deus, então, em cada um encontra um jeitinho de se mostrar para o mundo na sua beleza, no testemunho que nós devemos dar todos os dias. E a palavra, então, vai dizer assim, olha, não sejam esses sepulcros caiados, né? Então, em outras palavras, nós encontramos tantas pessoas que gostam de se autopromover, de falar de si mesma, de contar vantagem, de falar tanta coisa. Quem faz propaganda demais, a gente já fica com o pé atrás, né? Então, é assim, quem se autopromove demais da conta é que às vezes não tem as obras para mostrar. Então, ali já não há uma verdade plena. A verdade plena é que quem trabalha a gente sabe reconhecer, a gente sente aquela santidade de vida na pessoa, naquele exemplo, em tudo que ela faz, na maneira como ela se comporta, nos gestos que ela pratica ali a todo momento. A vida dela grita o Evangelho. Então ela não precisa ficar se autopromovendo, falando dela mesma o tempo todo, contando vantagem, né? E a gente vê aí tanta gente que gosta, né, de ficar arrotando grandeza e no fundo, não tem nada lá dentro. Então, domingo eu dizia disso, né? Porque às vezes a pergunta, quem é Jesus? A gente responde com a nossa egolatria, né? Porque nós nos colocamos no lugar de Deus. E responder quem é Jesus é humildemente, né? A gente sair daquilo que eu quero, que tem que ser da minha maneira, tem que ser do meu modo, tem que ser do jeito que eu quero. Se eu for desagradado de alguma maneira, se eu for contrariado, eu fico bravo, eu fico chateado, eu já quero largar tudo, eu brigo com todo mundo. Então, esse evangelho complementa isso para dizer assim, olha, vamos na nossa essência, naquilo que é mais profundo que a gente mesmo, é Deus que está na riqueza, né, do nosso ser, que mora aqui no nosso íntimo. Esse Deus nós precisamos dar ao mundo, né, deixar sair do mais profundo de nós. Quando a gente vai na essência, a gente descobre que a gente é amor, como Deus é amor, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então a gente encontra alegria em nos doar, alegria em servir. Então a gente deixa de viver essas mentiras, né, porque a gente começa a ter um contato com a realidade. Às vezes as mentiras são tantas fantasias que a gente tem na nossa cabeça. Às vezes a gente olha de um modo fantasioso para a nossa vida. Enquanto a gente não entrar em contato com a realidade e pisar os pés no chão da vida e com firmeza a gente puder caminhar e trabalhar como Paulo falou, a gente não vai entender a nossa missão nesse mundo. Então é preciso que a gente tenha bom senso. É preciso que a gente tenha um olhar crítico no sentido de nos fazer compreender aquilo que é realmente importante para a nossa vida. Quais são as coisas nas quais nós devemos realmente fixar o nosso olhar, dar a nossa atenção, colocar, né, ali, né, o nosso esforço para que aquilo cresça dia a dia. E a gente também, porque à medida que nós vamos edificando esse reino, esquecendo-se de si mesmo, a gente se lança em frente e vai fazer as coisas de Deus. Nós vamos nos edificando, nós vamos nos construindo, nós vamos santificando a nossa vida. Então, aí já não há falsidade, mas a verdade, porque a palavra coincide com a obra, o testemunho coincide com a palavra, a presença de Cristo identifica a nossa vida e nós identificamos Cristo também naquilo que nós fazemos. Então, existe uma comunhão plena de amor, tem um encaixe perfeito. Nós não estamos contando mentiras, dando testemunho falso, mas nós falamos daquilo que vivemos e vivemos aquilo que nós falamos. Então, esse é o nosso sonho, né? Que a gente, cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente possa dizer, essa é a minha vida, né? É o que eu tenho vivido, é aquilo que eu sou, é a minha identidade mais profunda, é aquilo que mais me realiza, é o que me faz feliz e é também o que eu quero viver todos os dias da minha vida. Então, que a gente abrace esse chamado de Deus para nós hoje, de sermos cristãos autênticos, verdadeiros, e que em nós esteja essa alegria que só Deus pode conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejas louvado. Os grãos que formam espiga se unem para serem pão.
os homens que são igreja se unem pela oblação diante do altar, Senhor. Entendo minha vocação, devo sacrificar a vida pro meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida pro meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer, é dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida pro meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria no Senhor. Os anjos no céu, os homens e as mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, céus e terra cantam teu imenso amor. Santo, 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 santo é o Senhor, céus e terra cantam teu imenso amor. Hosana, 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 Hosana. E bendito seja Cristo Salvador, que em seu nome veio ser o Redentor. E bendito seja Cristo Salvador, que em seu nome veio ser o Redentor. Hosana, 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 Hosana. Oração Eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto, comigo, indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, hoje lembrando Mário de Andrade, Orley Wilson, Romaninho, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Conceição Aparecida, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, com Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é o nosso amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é o nosso amém. Quero rezar com muito carinho pelo meu amigo José Augusto, que está em casa esperando a cirurgia, segundo infarto, que Deus conceda para ele a graça da recuperação da sua saúde. Vamos rezar pelas vocações nesse mês de modo muito especial. Amanhã também acontece aqui a nossa primeira reunião da nossa forania. Estaremos reunidos entre padre e diáconos, 40 pessoas, mais o nosso bispo. Que o Espírito Santo ilumine esse encontro e que seja um momento fecundo para a nossa fé. E que aí na sua casa, no seu lar, na sua vida, Deus toque o seu coração para que você possa viver a sua vocação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde a todos para a vida eterna. Amém. Você que está nos assistindo neste momento, faça sua comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ao encontro de Jesus, todos se encontram como irmãos. Na experiência de Deus, só a vida em comunhão, em unidade e num só coração. Um só é o nosso Mestre, somos todos irmãos. Ao encontro de Jesus, todos se encontram como irmãos. Na experiência de Deus, só a vida em comunhão. Como nos ensinou Santo Antônio, cessem as palavras e falem as obras. Falem as verdades de Deus que devem ser comunicadas ao mundo e a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, lembrando a todos, essa semana, então, quem quiser, pegue a sua senha aqui na secretaria, telefone aqui, reserve o seu lugar. Nós já voltamos à missa de sábado às 18 horas e também de domingo às 7 da manhã e das 10 da manhã. A gente prevê, naturalmente, que esquentando, passando essa friaca aí que nós estamos passando esses dias, que o público, pouco a pouco, possa voltar. À medida que for necessitando, nós vamos aí aumentando o número das nossas missas. Mas, por enquanto, então, são esses 3 horários, 18 horas no sábado, 7 da manhã, domingo, 10 horas da manhã. Então, não deixe de reservar o seu lugar.
para que de repente, né, você não tenha que chegar aqui e voltar para casa sem participar da Eucaristia, tá bom? E nós estamos aí fazendo nossa campanha, mês de agosto já está terminando, da nossa pizza aqui da nossa Basílica Santuário, é R$ 25,00 o valor do ingresso, do convite, é uma pizza grande de 8 pedaços, muito saborosa, nós vamos preparar, vai ser entregue no dia 12 de setembro no sistema drive-thru. Então, se você não comprou a sua pizza, você pode comprar e ajudar. Lembrando também, se você quer fazer a sua doação, a sua oferta aqui para o nosso santuário, dar a sua coleta, o seu dízimo, lá no site você tem o nome do banco, o número da agência, número da conta para você fazer sua doação, participar e ajudar a nossa obra de evangelização. Com essa friaca toda, então vocês lembram que a gente continua a nossa campanha pedindo aí agasalhos, pedindo também cobertores, alimento não perecível, material de limpeza, para ajudar aquelas pessoas que precisam. E a gente vai recolhendo isso aqui, enviando para as senhoras da Cruzada Católica. Depois, elas vão confeccionando as cestas e entregando para as pessoas, né? Eu, nesses últimos dias, dei uma caidinha, assim, essa entrega de alimentos. Então, quem puder doar, vai nos ajudar muito. A gente agradece a solidariedade de vocês, haja vista que tem muitas pessoas desempregadas, precisando realmente dessa ajuda. Então, que a gente possa ajudar aqueles que mais precisam. Que a gente tenha compaixão diante do sofrimento desses nossos irmãos. E vocês rezem amanhã pelo encontro da nossa forania, junto com o nosso bispo. Será o primeiro, né? Tem alguns padres que o bispo nem conhece ainda, ele já está aqui desde janeiro, então ele vai conhecer todos amanhã. Será aqui no santuário, a partir das 8h30, vamos receber os padres com um cafezinho, depois vai ter uma pregação até umas 9h40, tem um intervalo. Depois Dom José vai fazer a reunião que ele precisa com a gente e depois a gente almoça junto aqui amanhã. Então que a gente reze pelos padres nesse dia, que a gente tenha as luzes do Espírito Santo para ajudar o trabalho de evangelização aqui em toda a nossa região, tá bom? Então você participa com a gente. Vamos transmitir também nossa missa sexta-feira aqui, direto do santuário, para você acompanhar aí na sua casa. E se Deus quiser, na próxima semana, então a gente já vai voltando às nossas missas de semana, presencial também, para que vocês possam participar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para vocês, boa missão, a alegria do Senhor seja sempre a vossa força e de em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Canto para envio à missão, Senhora de todos os caminhos. Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança, estrela que é luz pra caminhada, vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, caminhastes rumo ao teu Senhor, vem olhar nosso caminho, para que ninguém ande sozinho.